Bom, vamos lá. O arquétipo de Lakshmi vai representar para nós uma dimensão muito potente da nossa existência, da nossa materialidade, mas ao mesmo tempo que ela é muito poderosa, ela é pouco conhecida, não porque ela não esteja na nossa natureza, mas porque ela é pouco exercitada. Em geral, a gente não tem esse estímulo ou esse espaço para poder exercitar o que Lakshmi significa na alma humana, né? E o que Lakshmi traz para nós? A força do desejo. Nós temos já na nossa sociedade uma distorção muito grande sobre o que é desejar, né? Nós desejamos geralmente coisas que são muito da materialidade porque nos é roubado o direito de prosperar. Então, como a gente já tem uma mentalidade de escassez muito estabelecida na nossa sociedade e estratificada, inclusive, a gente ouve muita coisa de crença voltada para a prosperidade, voltada para o que a gente vai chamar de dinheiro, mas abundância não tem a ver necessariamente com dinheiro. Dinheiro é uma das energias que estão nesse processo. O fato de você você acordar todos os dias de manhã é Lakshmi em funcionamento. Por quê? Porque você está sustentando uma história de vida. E a sustentação depende da abundância, né? Da abundância dos dias que você tem para viver, das respirações que você pode fazer, do alimento que chega à sua mesa, das possibilidades de você ir e voltar do seu trabalho, as condições de saúde que permitem você estar de pé. Então, Lakshmi, ela é uma grande via de prosperidade e abundância em todos os campos. Mas nós não aprendemos a entender essa prosperidade dessa maneira, né? A energia de Lakshmi, que é uma das mais necessárias para que a gente siga uma vida digna, né? E não uma sobrevivência, ela é muito distorcida. Quando a gente trabalha só os nossos papéis sociais, a gente vai entender Lakshmi pelo lado da escassez. Por quê? Porque eu só posso manifestar a pessoa que eu sou a partir dos meus papéis. Então, eu só posso ser uma boa mãe se eu cumprir o que está previsto do que é boa mãe. Eu só posso cumprir o que é ser um bom empregado se eu cumprir os horários, se eu fizer tudo que os outros me mandarem e se eu conseguir pagar conta, enfim. Tem uma série de roteiros que definem o que é eu estar em prosperidade. E no máximo o que a gente pode fazer é ter um acúmulo de dinheiro para dizer que a gente prosperou. Então, na nossa sociedade, entender prosperidade está muito relacionado com o dinheiro. Mas se eu não posso exercitar os meus próprios talentos, como que eu posso sair, de repente, de uma condição social ou cultural que me foi imposta, não é? Se eu sou uma mulher numa sociedade onde eu sou reprimida pelo simples fato de ser mulher, ou eu consigo bancar minha existência e para isso eu tenho que sair do meu ciclo social, eu tenho que conhecer outras coisas, avançar de alguma forma para poder dar esse espaço para eu ser quem posso ser, boa parte da nossa vida já está subjugada, porque o dinheiro é uma das coisas que menos nos permitem aprender a usar. Primeiro que naturalmente nós não temos educação financeira em nenhuma das partes da nossa formação educacional, desde a base até em cima. Tem matemática, do tipo fazer contas, quantas laranjas eu compro e parará, mas como que eu lido com dinheiro? Como que são fundos de financiamento? Como que eu posso me familiarizar com esse dinheiro? Não acontece. A forma é, alguém me dá até determinado momento, depois eu estudo, e quando eu estudo eu aprendo um trabalho, e aí outros me dão pela força de trabalho que eu entrego. Mas não tenho esse estímulo de tentar reconhecer ou aprender que a energia da abundância está em todos os lugares. E do mesmo jeito que nasce o sol e as plantas começam com água, sol e terra, tudo prevalece, né, prolifera. Por que a gente é tão limitado, né? Então, Lakshmi é pouquíssimo compreendida na nossa sociedade, porque Lakshmi vem do desejo. E aí nós temos um outro problema muito sério, né? Porque Lakshmi, ela vai representar a Kriya Shakti, se vocês olharem lá nas nossas 5 Shaktis que estão na aula prática de Durga, a gente vai ver que tem as 5 Shaktis. E a Lakshmi representa o Kriya Shakti. E aí,
a gente só vai conseguir entender o que é Lakshmi a partir do momento do exercício do que é Lakshmi. E o que é Lakshmi dentro dessa lógica? A purificação. Então, o que a gente precisa fazer? Purificar a nossa relação com o desejo. Porque o desejo, da forma como ele chega para nós, é como se ele fosse algo totalmente negativo. Mas se a gente tem uma escassez estabelecida como voga social, é claro que a gente vai desejar carro, que a gente vai desejar coisas da materialidade. Por quê? Porque até a nossa base mais primitiva da nossa pirâmide de necessidades, né, como o Maslow coloca nos estudos dele, a gente não tem nem as nossas necessidades básicas realizadas, as necessidades de segurança, de acolhimento, de conforto. Então, até isso é tirado de nós. E aí, quando a gente fala do desejo, todas as vezes quando a gente tenta dar conta dessa materialidade, em muitos momentos a gente vai ser visto como ou interesseira, ambiciosa, ou coisas do tipo. Mas existe uma sabedoria na mulher de que se ela sabe que se o básico não for suprido, o que de fato é importante, que é a manutenção das relações, o crescimento humano e a maturidade das relações, nunca vai acontecer, porque como que é o nome? Buda já dizia isso, né? Não tem como ensinar espiritualidade para quem está passando fome. E isso precisa ficar muito claro. Então a materialidade, no sentido de Lakshmi, não é uma coisa de materialidade ambiciosa. Mesmo porque se a ambição existe no seu coração, de alguma maneira aquilo pode ser benéfico para você e para o mundo. Então, tem até um exemplo muito lindo que eu ouvi uma vez sobre a ideia de que todo médico tem uma tendência assassina, né? Porque para poder ser todo meticuloso, ter paciência em cortar tecido, tirar aquilo e olhar, ele tem um estômago que determinadas pessoas não têm, né? Pessoas que não têm habilidade para olhar sangue ou coisas do tipo, mas essa pessoa colocou todo o talento dela em favor da vida. Então ele foi usar todo esse aprendizado para aquilo. Quantas pessoas gostariam de ser médicos ou poderiam fazer isso num lugar adequado socialmente, mas que a sua condição econômica nunca vai permitir que ele se forme a isso e que ele possa trabalhar onde ele poderia, não é? Então, trazendo esse princípio, imagina o quanto a gente pode estar deslocado do nosso Dharma, do nosso caminho natural, do nosso propósito, por conta de que a gente não pode desejar além do que nos foi dado, se não é ingratidão e tantos outros preconceitos que caem sobre o desejo. Então agora a gente vai entender um pouquinho mais sobre essa relação da purificação do desejo.